proposta de Smart Home, uma casa inteligente. Comigo está o Luiz Manguê. Ele que é arquiteto. Seja muito bem-vindo ao programa, primeiramente. Obrigado, eu que agradeço a visita de vocês e o passeio. Luiz, agora a gente quer entender um pouquinho mais dessa proposta aqui no interior da Casa Cor, uma casa mais inteligente. O que a gente considera aqui nesse espaço e que ela tem de especial? Então, a gente foi para a questão da inteligência, né? Não tanto no futurismo, arrojado do design, mas tentando trazer esse calor humano ainda, né? Mas esse pós-pandêmico sim aliado às tecnologias e às preocupações de sustentabilidade, né? Então, quais opções eu consigo fazer para que dentro da minha casa eu saiba que eu estou fazendo bem para o meio ambiente, que eu estou fazendo bem para a minha região, para as pessoas, né? Para a economia. Então, esse foi o mote principal que a gente teve aqui no Smart Home Sebrae. A gente vai mostrar para vocês alguns espaços aqui que otimizam, né? Utilizam esses materiais. Aqui na parte onde nós temos a televisão, painel, o que foi utilizado por aqui? Então, aqui a gente tem esses painéis de porcelanato de alto formato, que eles chamam de grande formato, né? E eles têm uma aplicação final também antibactericida e antivírus. Então a gente consegue chegar a uns 90 e poucos % de asepsia dentro na superfície, né? Sobre a superfície. Uma casa mais prática também nesse sentido? Uma casa muito mais prática, mais fácil de limpar, mais saudável, né? A gente tem também, né, nesse sentido, o Ovo Labs também, que é uma startup curitibana, que lançou esse produto pós-pandemia, também durante a pandemia, para que a gente possa desinfectar qualquer objeto, como se chegar em casa, largar chave, carteira, chupeta, mamadeira, até frutas e verduras. Em 3 minutos, elimina todos os vírus e bactérias que você tem no objeto. É só abrir, então, colocou aqui, fica bem prático. Ele já está programado para 3 minutos, você só dá o play. Aí você já tira tudo esterilizadinho. Que interessante essa peça que vocês de casa já conheciam. Eu, pelo menos, nunca tinha visto algo assim. É uma novidade mesmo, né? Então é legal trazer essas coisas para saber que de repente esse futuro, né, essa casa inteligente, está aliada principalmente ao nosso bem-estar, à nossa saúde, né? E não tanto ao arrojo, né? A uma coisa muito utópica e imaginária. E aqui nós temos um ambiente também mais acolhedor. Aqui no fundo, a parte da lareira para abraçar esse espaço. Comentamos sobre a sustentabilidade, como que se aplica no caso desses materiais aqui? A biolareira já é, por si só, né, o uso do álcool, então uma energia limpa, né, não solta gás carbônico, né, então a gente já tem todos esses primórdios que você consegue ter dentro de qualquer apartamento, sem chaminés, né, você não precisa ter um cuidado maior. E essa peça de design exclusivo ainda, que é uma madeira encontrada na natureza, então também reaproveitada e trabalhada de alguma maneira, né, para que dê todo esse aconchego. Então não precisa mais nada, uma poltrona, um livro, uma lareira e um vinho, né? Tá perfeito. Tá perfeito. E gente, tem que ter um bom local aqui para desfrutar de tudo isso também. Dá para ser sustentável na escolha do material do sofá, da poltrona, por exemplo? Sempre, sempre. Hoje a gente tem tanto a questão de usar o produto que está no mercado, né, que sobra. Então, assim, o couro ainda é um produto que é melhor ser utilizado, né, enquanto a humanidade não parar de comer carne, né, então a gente consegue utilizar isso de uma maneira muito confortável e de alto padrão, né, e os tecidos hoje também têm uma tecnologia imensa, né, então eles já são também feitos materiais reaproveitados, usando descarte, então a gente já não tem que extrair tanto da natureza para ter conforto e luxo, né, porque o luxo está nisso, né, na simplicidade você está consigo, né, bem consigo. Transforma os espaços. Agora eu vou pedir para o Luiz apresentar para a gente um pouquinho mais dessa cozinha aqui, afinal de contas temos um loft por aqui hoje, né, Luiz? Exato, então a ideia do estúdio, né, do Smart Home é um estúdio, então é um apartamento para uma pessoa morar bem, né, poder receber os amigos. Então essa área que é a cozinha que divide o quarto, né, a área íntima da área social, é uma área perfeita para trabalhar, para receber os amigos, né, para cozinhar, porque também a pandemia trouxe tudo isso, né? Hoje a gente cozinha mais dentro de casa, a gente fica mais, a gente tá louco para voltar recebendo dentro de casa, né? Então isso também apoia o nosso bar ali, que a gente tem máquina de gelo, uma boa adega e também uma boa lareira para poder curtir o espaço. Ficou bem funcional tudo isso. Um ambiente inteiro aqui chama atenção, né? Que essa parte separa ao mesmo tempo os dois espaços por aqui? Exatamente, é o grande divisório que vai separar o lado íntimo, né, a parte intimista do espaço com a parte mais sociável, né, do receber. Temos design por aqui também. Detalhe da iluminação, conta pra gente dessa cuba aqui. Essa cuba é em quartzo preto, né, é maravilhosa, como se fosse uma pedra, então você pode utilizar ela até para cortar os alimentos, né, e tudo mais, que ela já vai escorrer tudo, né, para o ralinho ideal, assim, sem fazer maiores sujeiras na sua bancada, né. Facilita no preparo. Facilita muito na limpeza e também na asepsia.
E a gente falando sobre sustentabilidade também, escolha dos materiais, já notei que aqui no cantinho a gente tem uma hortinha aqui integrada no espaço. Uma hortinha integrada. Na própria construção já dá para ter essa ideia, vou deixar meu ambiente aqui preparadinho, vou trazer para cá? Isso, você pode usar isso dentro de casa, né, com uma luz apropriada, né, para que você possa fortalecer, ou também em sacadas, né, você pode ter na tua sacada, uma sacada que pegue um bom sol e você consiga regar bem, você consegue trazer essas questões, porque hoje em dia a gente quer ter também uma coisa mais natural, que a gente sabe que não tem tanto agrotóxico em cima, né? Então, pensar na sustentabilidade do nosso futuro está muito dentro de pensar no nosso bem-estar, na nossa saúde, né? Na nossa qualidade de vida. Então, a hortinha está aqui para a gente poder utilizar a qualquer momento. E a parede verde dentro da residência, que é um exemplo que a gente trouxe aqui hoje para Casa Cor, é uma tendência de levar a biofilia, sustentabilidade. Temos até uma bicicleta aqui. É uma bicicleta elétrica, né, que também vai ajudar nessa mobilidade urbana, né, você não ter tantos gases prejudiciais para o ar da cidade, para dentro de casa, né. Então a bicicleta elétrica está demonstrando aí essa ideia, né, atingindo uma das ODS também. E o verde é exatamente isso, né? O verde, quanto mais textura você tem, quanto mais essa biofilia está trazendo para a gente sensações dentro de casa, experimentações que antigamente a gente não tinha, né? Aqui, inclusive, é um jardim artificial, né? A gente tem planta natural no quarto, essa especificamente é um jardim artificial, mas para você ver que o contato com ele, o quanto privilegia a gente dessa sensação da natureza. Então, que está presente ali sem tirar nem pôr, assim. Luiz, agora com relação à iluminação aqui nesse espaço. Casa inteligente, uma iluminação diferente também. Uma iluminação diferente. A gente sempre tenta chegar com esse propósito, a gente sair um pouco da caixa, né? Então, como o Smart Home era um espaço jovem, né, bem dizer, uma pessoa que está apontada às tecnologias e tudo mais, talvez também não tenha muito tempo dentro de casa, uma pessoa mais despojada, a gente conseguiu colocar esse movimento na iluminação, trouxe uma iluminação bem industrial, né, sobre placas de MDF, a gente usou aquela lâmpada tubular que todo mundo conhece, hoje elas são de LED, mas com isso a gente conseguiu dar um efeito de modernidade, jovialidade, de descolado, né? Porque isso também é uma coisa que a gente no escritório preza muito, assim, que o ambiente que a gente faz não seja um ambiente de revista, né, que seja um ambiente que a pessoa se sinta bem em usar e não tenha medo de sentar no sofá, né? Que ela seja convidada a se jogar no sofá. Aproveite sem dó tudo isso. Exatamente. Então, isso tudo acho que vai trazendo esses aspectos, deixando a gente um pouco mais à vontade no espaço. Um pouco mais de textura, de cheio, de vazio e uma luz mais descontraída. E a automação também é uma tendência quando a gente fala em sustentabilidade, praticidade também no dia a dia, ajuda a economizar de certa forma no final. Ajuda a economizar. A gente tem aqui no espaço também a horta que vocês viram, é uma automação de irrigação, então você não precisaria estar cuidando dela, ela pode estar se auto-irrigando, né, naturalmente. E aqui no espaço a gente também trouxe um exemplo a Alexa, que está acendendo e apagando as luzes, né? Então se a gente falar, boa noite, Alexa, aliás, Alexa, boa noite. E Alexa, bom dia. Né? Isso a gente vai criar uma série de coisas. Então ela pode acender a luz, ela pode abrir as suas persianas, ela pode fazer uma série de movimentos dentro da tua casa. E às vezes a gente até pensa na sustentabilidade só, mas ela está muito aliada também à questão do portador de necessidade, né? Que precisa, que às vezes não tem uma condição motora de efetuar algum movimento, alguma coisa. E isso traz uma possibilidade dele ter uma vida muito mais fácil, né, e mais ativa. Muita gente às vezes não pensa nessa perspectiva, mas é muita facilidade. É uma acessibilidade tremenda, além de economizar, né? Você consegue criar cenas, né? Economizar luz, economizar água, economizar uma série de recursos. Tecnologia a nosso favor. Isso. Mostramos um pouquinho para vocês, vamos agora a um rápido intervalo comercial, mas não sai daí que daqui a pouquinho tem mais. Vamos visitar aqui o quarto da casa.